através da sua relação com Pedro, então ele acabou por narrar este resumo da vida do Senhor Jesus Cristo e também do seu ministério. Vamos ler vamos meditar até o fim, mas vamos ler só a primeira parte do texto, portanto, de 1 a 8, e depois então continuaremos com o relato que Marcos nos dá. Então, Marcos capítulo 16, versos 1 a 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-la. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vedem o lugar onde o tinham posto. Mas idem, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo que nada disseram a ninguém. Através deste momento aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela tua revelação. Obrigado pelo teu maravilhoso plano de salvação. E nós somos o resultado dessa obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Obrigado, Pai Santo, porque tu, Deus Pai, traçaste tudo, elegeste o teu povo, que a cada época da história tu vais chamando o remanescente da fé, e o teu Filho veio e realizou a remissão, pagou o preço com o seu próprio sangue. Ó Pai Santo, e o Espírito Santo veio para selar essa relação como o selo da sua da conquista do Filho, e também o penhor ou a garantia de que tudo que tu começaste chegará até o fim. Nós te agradecemos por esta certeza que consolida a nossa fé e também nos anima a enfrentar as dificuldades neste mundo. Obrigado, portanto, pela tua revelação, que nos conta a história do teu amor para connosco. Obrigado também pelo revelador, o Espírito Santo, aquele que nos capacita a entender a tua mensagem e também que nos dá poder para aplicá-la nas nossas próprias vidas. Fala então aos nossos corações esta manhã, ajuda-nos também a ser claro na exposição deste texto maravilhoso que temos diante de nós. É essa a nossa oração, que fazemos de gratidão e de louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, se alguém nos perguntasse a cada um de nós que está aqui esta manhã, se Jesus, se tivéssemos a plena certeza que Jesus voltará amanhã, se tivéssemos todos os dados, talvez uma voz do céu, qualquer coisa que dissesse assim: amanhã, segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Amanhã é o dia daquela promessa. Portanto, ninguém o sabia, mas agora toda a gente já o sabe. A pergunta que eu faço aos irmãos é: o que é que nos deixaria tristes? Se tivéssemos a plena certeza que amanhã, dia 22, é o dia do regresso do Senhor Jesus Cristo, o que na nossa vida nos deixaria triste com essa notícia? Quero que os não discordam, apenas pensem, mas com toda a sinceridade. O que é que na nossa vida faria com que nós pensássemos assim: para amanhã não, pode ser no próximo mês, pode ser daqui a 2 anos, mas amanhã não. Porque infelizmente há coisas que nós ainda temos, e embora cantemos louvores ao Senhor Jesus Cristo, pensemos no seu regresso, há coisas na nossa vida que nos fazem pensar: bom, é verdade, nós aguardamos Jesus, é bom que Ele volte, mas amanhã não. Eu tenho ainda isso para fazer, tenho ainda aquilo para cumprir,
tenho ainda alguma coisa para retificar na minha vida, há ainda coisas que eu tenho para fazer. Portanto, se me perguntarem, tu queres que Jesus volte amanhã? Eu acho que eu teria coragem de dizer, não, amanhã não. O que é na nossa vida que nos faz pensar assim? Há qualquer coisa na nossa vida que torna, ou que faz dessa notícia, hipotética, obviamente, uma razão para tristeza. Ou começaremos a cantar hoje até amanhã. Sinceros. Essa é uma pergunta séria. Especulativa, mas séria para todos nós refletirmos. Paulo não pensava que havia alguma coisa mais que eu podia aprender neste mundo. Aliás, a única exceção que ele teve, que ele deu numa das suas cartas, foi o amor pastoral. Ele disse, se dependesse de mim, eu queria já. Porque estar com Jesus, ver nos olhos aquele que morreu, que deu a vida por nós, é muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa aprender neste mundo. E reparem que Paulo viu Jesus. Eu não sei se o microfone está ligado, acho que não está. Como estão a gravar, provável que não é. Senhor Jesus, um engenheiro de som por excelência, não precisava de microfone. Usava as ondas do mar da Galileia e a voz chegava até. Podia falar a 5.000 pessoas ao mesmo tempo, e todos ouviam. Mas nós não somos eu, então a nossa física ainda é limitada. Mas para dizer, irmãos, que Paulo só pensava assim, não há comparação possível. Estar com Jesus é o Senhor. E reparem que Paulo tinha visto Jesus. Ele viu Jesus. Uma das exigências para ser apóstolo era ver Jesus. Ver Jesus ressuscitado. E Paulo viu Jesus. Ele não teve apenas uma claridade, não. Ele diz nas suas cartas, ele via o Senhor. Então Jesus apareceu a Paulo. E mesmo assim, ele ainda queria estar com Jesus. E nós nunca o vimos pessoalmente. Tudo o que sabemos sobre ele é aquilo que lemos na palavra e é aquilo que sentimos de alguma forma. Mas nunca o vimos assim pessoalmente. Então isso devia ser mais uma razão para a curiosidade de ou ele chegar já amanhã, ou, se possível, nós partirmos hoje. Mas nós sabemos, lá no fundo, que há coisas deste mundo que colocam esse desejo, embora o cantemos muitas vezes, quero ver o meu Jesus, quero voltar amanhã, Maranata, vem Senhor. Mas lá no fundo, esse Maranata pode esperar algum tempo. E esse texto final é a conclusão de Marcos sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Então ele vai reservar todo o capítulo 16 para falar de Jesus ressuscitado e que vai subir para o céu e depois um dia voltar. Então vamos acompanhar o raciocínio de Marcos para mostrar que essa parte da vida de Jesus, ou seja, não só a sua morte, mas também a sua ressurreição, a ascensão e também a promessa da vida, é que completam a fé cristã. Portanto, a fé cristã não pode estar alicerçada apenas na obra de Jesus, na morte e na ressurreição. Aliás, há uma pergunta teológica que às vezes é colocada: o que Jesus fez, ou as consequências daquilo que Jesus fez, apenas se limitam à sua morte ou também à sua vida antes da morte? E às vezes há opiniões diferentes. Aquelas pessoas que dizem, não, é a morte de Jesus, é a cruz que, no fundo, define tudo. E, consequentemente, a ressurreição, que é a resposta da vitória da morte, da vida sobre a morte. Mas essa resposta não estará totalmente correta. A vida de Jesus antes da sua morte tem que estar incluída na sua obra também. Por uma razão muito simples, porque o que validou a sua morte foi a vida que ele levou. Se ele tivesse pecado na cruz, ele não seria qualificado para morrer por outras pessoas. Ele precisava também de uma confissão pessoal e de um arrependimento pessoal, portanto ele nunca seria o sacerdote singular como foi. Não é? Porque todos os outros sacerdotes, como diz a carta aos Hebreus, quando entravam para fazer o sacrifício, antes de intercederem pelo povo, então era por si. Pediam perdão a Deus, porque sabiam que eram pecadores. O único sacerdote que nunca precisou de fazer isso foi o Senhor Jesus.
Então, a morte de Jesus só teve valor, de facto, pela vida que ele viveu. E temos que louvar a Deus por isso. Ele viveu uma vida perfeita e foi tentado de todas as formas, com uma intensidade que nós nunca tivemos. Você diz, pois, mas ele era filho de Deus, eu nunca pensei. Pois, é exatamente isso. Alguém que resiste de uma tentação é muito mais forte do que aquele que cede à tentação e vai se arrepender. Porque aguentar até ao fim não é fácil. E ele foi tentado, diz a Bíblia, de todas as formas. Lucas diz que quando ele foi tentado no deserto e saiu, Lucas diz assim, Satanás o deixou por algum tempo. E ele não teve apenas aquela tentação ali, depois de 40 dias. Não, toda a sua vida. Por demônios, por homens, por religiosos, por familiares até. Dele. Que se escandalizavam dele. João conta um episódio em que Maria e os irmãos chegaram e quiseram prender Jesus. Estava fora de si. Está no texto. Que pensavam que ele estava fora de si. O que estava a prometer às pessoas era loucura. Provavelmente as pessoas devem ter ameaçado a família de Jesus, dizendo, vão lá calar aquele homem, está a criar confusão aqui. Eles apareceram numa casa quando ele estava lá reunido. É preciso sair daqui. Diz o texto bíblico que alguns zangaram com eles, da própria família, dizer, então se quer ser conhecido ao mundo, vá lá a Jerusalém. Aquela é a cidade capital. É ali onde os grandes teólogos falam, tu estás aqui escondido na Galileia. Vá. O que mostra que de todos os lados aquele homem era tentado, como nós nunca o fomos. Mas ele não cedeu no momento algum. Porque bastava uma falha da sua parte para que a sua morte já não valesse como expiação pelos outros. Então a sua vida está no pacote, assim como a sua morte. E a ressurreição, como nós sabemos, é no fundo a confirmação do Pai de que a vida e a morte do seu filho tinham sido perfeitos, ou perfeitas. É o selo, como diz Paulo. Ele foi declarado, já em Romanos, capítulo 1, 2, versículo 2. Logo no início, diz que ele foi declarado Filho de Deus através da ressurreição. Ele já era Filho eterno de Deus. Mas o que Paulo quis dizer ali o verbo quer dizer uma declaração pública. É como alguém que é eleito ministro, que elege os seus ministros no seu governo, aquilo se faz num conluio, no grupo dos ministros. Mas tem que haver um dia onde vai a televisão e toda a gente do país todo a ver eles publicamente a serem mostrados ao povo qual é este é o ministro das Finanças, aquele é o ministro da Tesouraria, etc, do Tesouro, etc, etc, etc. E vão assinar ali o compromisso público. Então, Paulo diz que a ressurreição de Jesus foi a assinatura, a declaração pública de que aquele que estava ali era, de facto, o Filho de Deus. Então, tudo está ligado aqui. Não é? E a Bíblia vai mais longe, diz assim, a sua ascensão também e o seu ministério hoje. Uma pergunta, o que é que Jesus faz hoje? Ele já morreu por nós, já comprou a nossa salvação, o que é que ele está a fazer? Está de férias, aguardando a segunda vinda? A Bíblia diz, não! Ele continua a trabalhar por nós. E o que é que ele faz agora? Porque na cruz ele diz que está tudo consumado. A autora dos Hebreus responde e diz assim, ele continua a interceder por nós. Mas ele já ganhou tudo por nós, pois é. Mas ainda pensa em nós. E lá, à direita do Pai, ele continua a olhar para nós. Crentes salvos pelo Senhor Jesus Cristo, mas ainda falhos na sua caminhada. E ele, como nosso sacerdote, continua a representar-nos diante do Pai. É belo demais. É bonito demais. Por isso é que aguardar a sua vida devia ser o maior desejo de todos nós. Embora haja outras coisas na vida também que nos trazem alguma alegria. Quando uma pessoa ou alguma coisa começa a ser mais importante, ao ponto de tornar a possível vinda de Jesus Cristo imediatamente, é porque aquilo está a ter maior importância para nós. Provavelmente, a nossa fé não é tão forte como nós imaginamos. Jesus tem que ser tudo para nós, como dizia Paulo. Para mim, viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro, é benefício. Então, voltando a esse texto, então João Marcos vai falar da ressurreição. E há verdades muito importantes aqui sobre algumas dúvidas também, sobretudo nós que somos num contexto mais católico, e esse texto acabará por esclarecer. Acompanhe. No passado sábado, Maria e Madalena, e nós vamos saber quem é essa Madalena, não é Maria Madalena, nós já vimos livros, filmes, teatro, representações, até algumas delas abomináveis sobre essa mulher que
está sempre na linha da frente. E Marcos vai dizer quem é, vai nos dar um pormenor muito interessante. Por que essa mulher amou tanto a Jesus? Por que ela aparece em tudo que é grupo de senhoras? Ela está lá. Quem era de facto? Nós já sabemos que muita coisa se diz sobre ela, mas nós teremos ajuda aqui. Então essas mulheres logo foram destacadas aqui. E é bom isso. Naquele contexto, há 2000 anos, num contexto judaico ou semítico, para generalizar as coisas, logo aqui a ênfase dessas mulheres aqui, não é? Antes mesmo de falar dos homens. No sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e outra mulher chamada Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, ao sepulcro. Essas mulheres, Jesus não saiu da cabeça delas. Ele foi crucificado, morreu, antes do tempo normal que os presos crucificados demoravam na cruz, por isso é que os outros tiveram que ter os seus ossos quebrados para acelerar a hemorragia interna e sufocar o crucificado para morrer. Então, quando eles foram lá, começaram a partir, os ladrões chegaram a Jesus, eles já tinham morrido. E o texto diz, os evangelhos, que até Pilatos ficou admirado. Já morreu? Disse, já. Então, alguém, para confirmar que ele estava mesmo morto, espetou-lhe com uma lança, também não tocou os ossos, tocou apenas a parte dos pulmões, provavelmente saiu água e sangue. E um dos evangelistas disse, para se cumprir uma profecia que dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. E é curioso isso. Quem está a fazer ali é um inimigo que está a maltratá-lo, mas ao mesmo tempo Deus está a controlar tudo. As profecias tinham que se cumprir. Se algum osso de Jesus fosse quebrado, então já havia falha. Isso é maravilhoso do nosso Deus. Deus atua na nossa vida até usando os nossos amigos ou inimigos. Ele continua a ser o rei da história. Nada escapa do seu controle. Mesmo aquilo que nos assusta, que nos amedronta, que abafa, afeta a nossa fé. Pode parecer que Deus ficou longe, distante, ignorando aquilo que se passa conosco. Essa é uma mentira do diabo, uma proposta de Satanás. Ele continua a ser o Deus que controla as nossas vidas, mesmo quando estamos a sofrer. Então essas mulheres disseram, ele foi enterrado à pressa, mas ele merece um funeral digno. Então, na sua sensibilidade feminina, prepararam aromas, que eram misturas que eram usadas no embalsamamento de um corpo morto, talvez para resistir ou durar mais tempo antes do processo da putrefação, portanto, dividir o corpo ou fragmentar o corpo. Nós temos que fazer isso. No sábado não, ninguém podia trabalhar no sábado, então, no primeiro dia da semana, e aqui encontramos uma das grandes verdades sobre a razão pela qual nós nos reunimos ao domingo, que é a primeira-feira, porque amanhã chama-se segunda-feira. E a pergunta é, qual é a primeira-feira? A primeira-feira, o primeiro dia de semana, é domingo. E tudo na história do cristianismo, em termos básicos, aconteceu naquele dia. Jesus Cristo saiu da morte exatamente no primeiro dia. O livro de Atos sempre nos diz que os crentes se reuniam no primeiro dia da semana, para culto, para recolher fundos, para oração, etc. Então, pouco a pouco, esse grupo começou a separar-se do contexto judaico, onde o dia de adoração era o sábado. Não é? Mas o próprio Jesus e os outros apóstolos foram à sinagoga no sábado. Eram os judeus que tinham que ir. A própria dificuldade de convivência é que foi mantendo os cristãos, digamos assim, os judeus, os primeiros eram os judeus, todos eles, mas que acreditavam que Jesus era o Messias já vindo. Então, com conflitos, eles começaram a cultuar no outro dia, mas duas grandes verdades têm a ver exatamente com o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Então, naquela segunda-feira eles vão, muito cedo, quase amanhecer, ainda escuro e tal, não há nada de dificuldade aqui. Quem conhece a geografia de Israel sabe que é possível isso. Quem está em Jerusalém vai olhar o sol já saiu. Quem estiver um pouco ali na Betânia ainda está escuro pela localização. Portanto, ninguém está contra, não há mentira nenhuma aqui, não há conflito aqui nos relatos, apenas cada um está a descrever mais claridade, menos claridade, de acordo com, provavelmente, o dia que estava a ver quando estava a escrever isso. Mas o que facto é que eles foram muito cedo, antes que as pessoas estivessem lá, porque elas tinham medo, não é? E a preocupação delas era quem nos vai tirar a pele. Entre os judeus, eles não enterram como nós enterramos e colocamos areia ou terra. Eles abrem buracos nas paredes e colocam o corpo ali. E depois fecham com pedra. E por isso é que é possível, era possível entre os judeus, quando um ancião morria, depois de muitos anos,
eles podiam ir ali abrir e tirar o esqueleto, os ossos e levar para o sítio onde aquela pessoa desejaria ser enterrada. Então isso é possível. Quem vai hoje a Jerusalém, embora haja discussões, há 2 túmulos, pelo menos, o outro que mais credível, digamos assim, a gente pode entrar lá e ver lá dentro, e a sensação é mesmo estranha, não é? Sabendo ou imaginando que o nosso Senhor pode ter sido colocado ali naquele espaço. Então assim, quem vai a Jerusalém também hoje nota uma coisa interessante. É bela em termos de visão, mas ao mesmo tempo traz alguma reflexão teológica, não é? Há 3 cemitérios fora de Jerusalém. Jerusalém, como cidade, tem paredes, muros, até hoje. E fora de Jerusalém, Jesus foi crucificado fora e foi enterrado fora de Jerusalém, também para cumprir as profecias, que dizia que ela será colocada fora do arraial. Não é? Arraial. Então, quem vai lá em cima, no Monte das Oliveiras, vê uma imagem estranha ao mesmo tempo. Não é? 3 cemitérios. Um cemitério cristão, que eles chamam lá mais católico, um cemitério judeu, ou judaico, e outro cemitério islâmico. Tudo praticamente no mesmo sítio. E a gente vê logo a diferença das tumbas, que são 3 formas de enterrar as pessoas. Então a gente lá em cima vê aquilo, consegue notar que este é um cemitério, aquele é o outro e este é o outro. Não é? Diante de uma porta, provavelmente, como alguns dizem, será por aquela porta que Jesus vai entrar. Mas o cenário é estranho ao mesmo tempo. Não é? Ver ali que cada um, com a sua religião, com a sua forma de enterrar vai. Mas naquele tempo, como estamos a falar dos judeus, colocavam tanto. E as mulheres pensavam assim: quem vai tirar a pedra? Provavelmente eram pedras gigantes, com centenas de quilos, provavelmente. Enquanto eles chegavam perto aí, diz o texto bíblico, diziam umas às outras, versículo 3, quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? Essa era a preocupação feminina. As mulheres não foram dotadas com uma força física como os homens. Tem outro tipo de forças, mas a física é ainda parte. Por isso é que essa loucura de confundir homens com mulheres e fazer a mesma coisa é uma loucura tremenda. Isso, quando se tornar prática em todas as áreas da vida, será uma confusão. Nós já imaginamos uma equipa de futebol masculina a jogar contra, ou um boxeador como Mike Tyson a lutar contra a mulher, por melhor que seja a área de boxe. Quer dizer, há diferenças ali de categorias e de género que são sinais externos de que não, a mulher tem outras forças que o homem não tem. Mas essa não é a física. A física, como nós sabemos. Nenhum homem equilibrado, normal, vê um perigo na porta da sua casa ou algo pesado para transportar e cruza os braços para ele a mulher. Podes trazer aquilo aqui atrás e a mulher ali com baldes ou quilos de... Quer dizer, há homens que o fazem. Quer dizer, só homens que fazem não são homens com H grande. Okay? Por natureza não sei não. Quando é peso, é força bruta, é o homem que tem que ir. É verdade, há exceções. Não é? Mas as exceções não são a regra. Então as mulheres estavam com essa coisa. Nós queremos fazer o nosso serviço, mas temos um trave. Quem vai tirar a pedra? Então, essa era a preocupação, e surpreendentemente, diz o texto bíblico, quando chegaram perto, olharam ali, a pedra já tinha sido removida. E era muito grande. Dizem que a razão, por isso é que os romanos foram depois mais tarde selaram essa pedra. Não é? Porque a liderança religiosa disse: olha, quando ele estava vivo, dizia que iria ressuscitar. E antes que roubem o seu corpo, nós vamos lá para selar. Talvez colocar cimento ou qualquer coisa mais forte para que Jesus não tivesse a possibilidade de sair de lá. Então viram um jovem sentado, segundo o relato de Marcos, uma pessoa relativamente nova, ao lado direito, né, vestido de branco. Só que ele reluzia, era o reflexo, digamos assim, do brilho da sua roupa era surpreendente, e elas ficaram surpreendidas e aterrorizadas. E ele disse a essas mulheres para não terem medo. Esse é quase um refrão dos anjos, né? O que mostra claramente que a aparição de um anjo, embora tenha aspectos humanos, ela pode confundir, e confunde muitas vezes, a presença humana. Então, quase os irmãos verão que sempre que aparece um anjo, a primeira coisa é dizer não temas, ou não temais. Portanto, é uma imagem que não deve ser comum. Então, ele tranquilizou as mulheres, e já sabia o que elas estavam ali a fazer, né? Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio do lugar onde estava. Então, o anjo faz tudo para explicar que, olha, eu sei o que é que vocês vieram aqui fazer, não é? Vieram buscar aqui o corpo de alguém que foi crucificado, mas ele não está aqui. E olha aqui o espaço vazio. E
O anjo logo acrescenta, para elas também não ficarem ali, não é? A desfrutar do funeral. Não, elas têm uma missão a fazer. O anjo logo acrescenta, mas ide, versículo 7, a seus discípulos e a Pedro. E aqui encontramos uma coisa que nós evangélicos às vezes falhamos, não é? Por negarmos que Pedro era o apóstolo chefe, né? Os papas vêm todo do Pedro como o primeiro papa, nós também vamos para o outro extremo, e os extremos são sempre perigosos. Então negamos que Pedro fosse líder. Não, eram os 12. Judas saiu, foi substituído por Matias e tudo ficou ali, não havia nem líder, etc. Não, isso também não é Bíblia, porque a Bíblia destaca Pedro em muitas circunstâncias. Jesus vai falar a Pedro, ter uma conversa pessoal com Pedro que não teve com nenhum outro discípulo. Amas, pastoreia as minhas ovelhas. Amas. Por que só foi a Pedro e não os outros? Porque Pedro, por natureza, talvez também por ter sido o primeiro apóstolo a ser escolhido por Jesus, assumiu o papel de liderança. E esse pormenor aqui é interessante, não é? Ele disse que então, para ir ter com os discípulos e a Pedro. Por que essa distinção? Porque Pedro era líder. Então os clientes iam chegar a dizer, olha, ele ressuscitou mesmo. Não é? Esse é o propósito desse pormenor, que ao mesmo tempo é um por maior, por estar aqui mencionado. Mas Jesus já tinha prometido que os seus discípulos o encontrassem na Galileia. E isso é lindo. Porque a primeira menção que ele fez de sua ida à Galileia, quando falou que todos o iriam abandonar. Todos iriam abandonar e Pedro iria ligar. Quando ele disse isso no capítulo anterior, então ele disse, mas eu vou ressuscitar e vou esperar-vos lá na Galileia. E o texto, a beleza do texto é que ele está a dizer uma coisa negativa. Ele será abandonado, esquecido. Pedro vai jurar, vai praguejar que ele não conhece Jesus. Mas ele se adianta e diz assim, mas eu vou ficar à vossa espera. O amor dele é maravilhoso. Suplanta as nossas limitações, as nossas negações a Deus. Já a identificar, a denunciar a atitude deles negativa, já está a prometer. E aqui o anjo só vai confirmar, dizendo, olha, ele está à vossa espera lá na Galileia. Porque o ministério foi praticamente realizado lá no norte, e não em Jerusalém ou na Judeia, onde ele vai morrer. Obviamente eles ficaram de surpresa. Aliás, diz lá, o vereis, não é? Aqui está a dizer até as próprias mulheres, não são discípulos, mas as discípulas também, porque Jesus tinha esse leque de seguidores, de alunos. Então lá iam encontrar o seu mestre morto, mas ressuscitado. E saindo elas, fugiram do sepulcro, não é? Nem todos os dias as pessoas veem anjos. A alegria, imagino aqui as emoções misturadas da tristeza, de não encontrar lá, mas também a alegria. O outro evangelista disse que Maria ficou ali, pensou que o anjo era um jardineiro e disse, Senhor, eu quero levar o meu Senhor. Seja ele podre ou não, eu quero levá-lo. Não é? É porque é uma confusão emocional ali. Mas eles, então, não quiseram falar com ninguém, ir rapidamente para Galileia. Temos que pensar, qual era a distância entre este espaço aqui e Galileia? Muitos quilómetros. Imagina como é que elas chegaram a Galileia, né? Exaustas, etc. Mas não pararam no caminho para falar com ninguém. Aquela notícia tinha que ser transmitida aos apóstolos. O texto continua. Vendo ele ressuscitado, isso é uma forma muito hebraica de explicar a história. Vamos ver assim, não há dois relatos da criação de Gênesis, não há. Muitos dizem no capítulo 1 é uma criação que aconteceu milhões e milhões e milhões de anos. E o capítulo 12 é isso que começou ali assim, era a geração de Adão. Eu acho que isso é falta do entendimento da literatura daquele tempo. É muito comum isso, as pessoas darem um resumo e depois explicam. Nós veremos que nos evangelhos assim. Já dizem qualquer coisa de Jesus, já dizem literatura, genealogia, todos os seus antepassados, depois é que o evangelista vai dizer. O nascimento de Jesus foi assim. Então, o que ele disse antes? Pois, era comum ter assim, não é? É muito interessante. Já está a falar da ressurreição de Jesus, mas aqui no versículo 9, agora começa a formular, de facto, o processo todo. Não é? Vendo Jesus ressuscitado, na manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Agora vejam aqui um pormenor importante, da qual expelira ou expulsara 7 demônios. Aqui está o segredo e que tira toda a especulação possível. Por que essa mulher sempre apareceu na primeira linha? Por que essa mulher amava Jesus como nem provavelmente os seus familiares faziam? Por que ele chegou a pedir ao anjo, dá-me um corpo? Eu não quero saber se está podre, está a cair aos pedaços, eu quero levar o meu Senhor. E muita especulação se fez sobre Maria Madalena. Nem sou capaz de mencionar aqui.
encontrar uma geração, um povo qualquer, que foi nascimento resultante. É loucura, falta de respeito para com. Okay. Aqui temos um problema. Essa mulher era uma mulher possessa. E quando a Bíblia destaca 7 demônios, está a dizer que ela era possuída pelo demônio com o poder completo. Significa que é aquela possessão que a pessoa perde a liberdade, a humanidade e funciona ao sabor do Espírito que o controla. Então essa mulher estava nesse mar. Por isso, ser liberta daquele peso, daquele poder demoníaco, fez com que essa mulher só vivesse para Cristo. Por isso é que ela está sempre na linha da frente quando se trata do Senhor Jesus Cristo. E essa é a explicação que nós temos aqui. Jesus tinha feito isso. E ninguém tinha feito isso por ela. Pode-se ficar doente de outra situação, mas não um domínio maldoso demoníaco. As pessoas que passam por esse processo perdem a humanidade. Por isso é que num exemplo vemos um que estava tão possuído que ele se cortava aos crimes. Ele estava num cemitério que ninguém passava por lá. A força bruta. Ele era amarrado em troncos, quebrava tudo. Nós podemos imaginar alguém num estado assim. Andava nu. Ele tinha perdido todo o valor humano. É isso que Satanás faz num processo mais avançado. Uma pessoa pode ser influenciada pelo diabo, agir por proposta do diabo, mas a outra categoria é a pessoa ser possuída pelo diabo. Faz naquela pessoa a sua residência. É esse o estado mais terrível que um ser humano pode. E há muitas pessoas possuídas por aí. No nosso mundo, em pleno século XXI, aqui em Portugal. Só que, infelizmente, nós negamos a existência desses espíritos. Qualquer perturbação mental para nós é apenas uma questão de psicólogo ou psiquiatra e acabou. Infelizmente, Jesus não se enganou, ele sabia distinguir uma perturbação normal, mental, e uma possessão espiritual. E essa mulher amava Jesus porque Jesus a tinha tratado assim. Porque por isso é que ela dirigia sempre o grupo da Senhora. E partindo ela, e aqui ela é destacada, particularmente anunciando àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditavam. E nós temos que compreender, humanamente falar, não é todos os dias acontece isso. É claro que eles tinham visto Lázaro, a maioria deles, 4 dias depois. Mas tinham visto como Jesus tinha sido tratado. Tinham visto como ele tinha sido sepultado. Então essa notícia ao mesmo tempo misturava a alegria, mas também alguma reserva em tudo aquilo. Os discípulos disseram, ele recebeu mesmo nada, nós não acreditamos. Depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. Provavelmente aqueles que Lucas narra no capítulo 24, que eles estão ali, irmãos. Mas diz de outra forma. O que mostra que Jesus, já com o corpo ressuscitado, podia alterar, talvez, a imagem dele em circunstâncias diferentes. Porque aqui dizem que ele se manifestou de forma diferente, não é? E indo eles, esse grupo também, esses 2, anunciaram aos demais, mas também esses 2, a eles não deram crédito. Era algo normal, não era comum. Portanto, para acreditar era preciso muita fé e não só, mas também muita visão. Por isso é que nós vemos nos Evangelhos que Jesus ressuscitou e ficou mais quantos dias aqui na Terra? 40 dias. Um mês e meio. E diz o texto bíblico que ele não apareceu a nenhum descrente. Aqueles dias todos que ele permaneceu aqui na Terra, só apareceu aos seus discípulos. Por quê? Porque ele precisava de consolidar a sua fé. Sou eu mesmo. Ele chega mesmo a perguntar, tem alguma coisa de comer? Não é? Então passem cá um pouco de peixe, partiu e comeu. E teve que insistir, olha, sou eu mesmo, não sou um demônio, não sou um espírito. Olha, o espírito não come. E nós não sabemos se na ressurreição vamos comer, porque é o texto se Jesus comeu depois, não sei. Pode ser uma exceção. Mas o facto é que ele teve que fazer tudo isso porque os discípulos não estavam a acreditar. Mas vejam o humor desse pastor maravilhoso. 40 dias ali com eles. Aparecendo aqui e ali, aparecendo aqui e ali, para confirmar a fé dos seus seguidores. Rapidamente caminhando. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e sentou, censurou-lhes
a incredulidade e dureza de seu coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criação ou criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais irão acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera tiverem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os demônios, eles ficarão curados. Esse texto também tem trazido muitos problemas, não é? O que é que mostra que a pessoa é verdadeiramente salva? Tem que falar uma língua estranha. Muitos dos nossos irmãos em Cristo acham que sim. É uma etapa que um verdadeiro crente tem que passar. Para provar que tem Espírito Santo, tem nova vida, em algum momento tem que falar língua. Só que a língua que se propõe ali é uma língua estranha que ninguém conhece. Alguns chamam a língua dos anjos. E quem não fala a língua dos anjos porque ainda não foi batizado espiritualmente, como esses irmãos entendem. Isso tem criado muitas divisões, muitos problemas na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro definir o que língua é essa. Todas as experiências daquelas línguas fazem idiomas. E onde há língua tem que haver um tradutor para explicar. Se é língua desconhecida, tem que haver alguém que traduza para a língua conhecida. E não é isso que nós vemos na maioria dos cultos. Começa quase toda a igreja a falar em língua e eu nunca encontrei alguém a dizer: olha, o que aquele irmão quer dizer é isso em português. E enquanto não o fazem, estão a violar as orientações de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, como Romanos 12, que diz assim: fala um e que haja intérprete. E quando um começa a falar, o outro primeiro tem que se calar para que o outro. E o intérprete tem que explicar, porque ele está a receber alguma informação. E para passar esse tempo também tem uma outra dificuldade, que os nossos irmãos não conseguem ajudar a ultrapassar aquilo assim. Sempre que eu vejo anjos na Bíblia falar com homens, o que eu vejo, não é exceção, é que os anjos falam a língua daquelas pessoas. Se as pessoas falam, se o anjo aparecer a um português, vai falar português. Se aparecer um italiano, vai falar italiano. Se aparecer um belga, vai falar Flamengo. Ou qualquer coisa assim. É sempre o que eu vejo. Nunca vi ninguém a pedir explicação para um anjo traduzir. Ou seja, eles foram capacitados por Deus para falar a língua dos homens. Agora, se Paulo, na primeira Coríntios, disse, mesmo que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, quisesse dizer que os homens podem falar a língua dos anjos, para mim é confuso isso. Porquê que os próprios anjos, para falar aos homens, usam a língua dos homens? E porquê que os crentes que são humanos, quando estão entre eles, falam a língua dos anjos que ninguém conhece? Não consigo entender isso. Seria justificável que um anjo chegasse cá e falasse uma língua que ninguém conhecesse, dos anjos, e que houvesse a necessidade de um ser humano traduzir. Agora, entre os seres humanos, alguém fala e ninguém percebe. É isso que Paulo quis dizer. Então, vocês verão que há sempre essa dúvida e nós temos que colocar essas questões e não aceitar as coisas assim de forma vaga. Então, aqui então, isso é prova. Porque Jesus disse aqui, Marcos diz aqui, esses sinais seguirão a todos. Tem que aparecer na vida de alguém. A experiência daqui tem que ser realizada na vida de qualquer pessoa. Só que surge outra questão aqui. Então, todos nós temos que fazer a experiência de veneno. Porque o texto diz que, tomando alguma coisa, não nos fará mal. Tocarão, portanto, não haverá nada lhes vai acontecer. Aqui, as pessoas que querem. Então, temos que incluir aqui também no grupo essas experiências para provar que alguém de facto é salvo. Mas não é isso, obviamente, que o texto está a querer dizer. Então, todos nós temos que fazer um teste. És crente, então temos aqui uma víbora venenosa, um mamba, Moçambique. Põe lá a mão. Se morder a pessoa não morrer, então és crente. Serão mordidos por serpentes. Não é isso. A Bíblia simplesmente quis dizer que haverá fenómenos que ultrapassam, às vezes, a explicação humana. Como aconteceu com Paulo, numa das viagens. Ele pegou os ramos, colocou no fogo, estava lá uma víbora, saiu a fugir, mordeu a mão de Paulo. E toda a gente disse assim. Primeiro foram recebidos como deuses, não é? Ali. E quando mordeu e Paulo não morreu, chegaram as pessoas lá da Creta e disseram: este homem é um demônio. Ele fez mal aos deuses, porque quis morrer afogado. Salvou-se, mas até aqui uma serpente, e ficaram a olhar para Paulo, o que é que ia acontecer? É um demônio, ele traz demônios, ele é perseguido, é maltratado, é maldito dos deuses. E começaram a esperar. 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. 15 minutos, nada. O homem não morreu.
Então, ele não é um demônio, ele é um Deus. Vamos cultuar. Talvez como seres humanos variam as suas, mas não acontece com toda a gente assim. Então, aqui é apenas a ideia de que alguma coisa, sobretudo, acidentalmente, alguém comeu veneno, alguém bebeu uma água que outra pessoa colocou, a confiança de Deus pode preservar a vida dessa pessoa. Não é tomar o veneno de propósito, mas se alguém passar por esse processo, Deus é capaz. Já aconteceu e tem acontecido a muita gente. Envenenadas, mas vão a casa, por amor a Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, vomitam, deitam tudo. E quem fez isso fica espantado. É assim, mesmo para terminar aqui, então, Marcos encerra. Por isso é que algumas versões dizem, alguns estudiosos dizem que do versículo 9 até ao fim, aliás, isso é verdade, não aparece em muitos manuscritos. Mas não podemos ir por aí. É apenas para dizer que está a verdade bíblica, só que deve ser bem entendida. De facto, Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e sentou-se à destra de Deus. E aqui nós vemos também um pormenor e uma verdade importante. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, aqui temos outra ajuda aqui teológica. O que são os milagres? Eram a razão do ministério de Jesus, dos apóstolos. Uma igreja pode existir só para fazer milagres, ter cultos, propositadamente para milagres? Não. Não há apoio bíblico para isso. E esse é um texto que nos ajuda. Os irmãos viram a sequência dele? Elas receberam a ordem de levar a palavra, de pregar em toda a parte. E diz que enquanto eles iam pregando, quem dava o poder? Quem cooperava com eles? O próprio Deus, o Senhor. E depois surgem os milagres. Para fazer o quê? O verbo diz assim, confirmando a palavra. Os milagres são a forma de autenticar, tanto na vida de Jesus, como o Messias, tanto na vida dos discípulos, como possuidores de algum poder dado por aquele que os mandou. Então o milagre só vem confirmar alguma coisa. Não é a razão das coisas. É uma consequência lógica de alguém que está a servir, a pregar ou a fazer qualquer coisa sob o poder de Deus. Mas não pode ser a razão de um culto ou de qualquer outra vida. Nós temos que corrigir isso e falar bem alto quando muitos dos nossos irmãos, talvez por ignorância e não por maldade, acham que o milagre é a minha visão. Não, o milagre não salva ninguém. Há muitas pessoas que, pela graça de Deus, foram alcançadas por milagres extraordinários na sua vida. Pessoas que não podiam ter filhos, tiveram pessoas que tinham já o útero todo, ficaram grávidas, várias coisas que eu podia colocar aqui à vista e com o poder de Deus fora. Deus faz isso quando Ele quer. Mas nem toda a gente se tornou um crente. Deus fez uma graça na sua vida e às vezes até a própria graça é que vai cortar a pessoa. Eu já vi isso. Alguém que tinha filhos e quando os filhos vieram, foi a razão para ela faltar na igreja. Sempre que eu ligava, então, nunca vai dizer, são os filhos, não tem. Está a ver como é que nós somos? Os mesmos filhos que um dia foram a bênção de Deus, agora são a razão para a pessoa faltar ao culto público as pessoas. Nós somos assim. O milagre não salva ninguém. Leprosos 9 foram curados e não voltaram para agradecer a Deus. Só um. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a vida do Senhor Jesus Cristo, a guarda desse maravilhoso dia, seja nesse dia para todos nós. Se Ele puder voltar amanhã, estou pronto. E se alguma coisa ainda falta, então vou resolver hoje. Porque eu quando vir esta etapa, mas eu ainda tenho meus filhos a ver crescer. Mas eu tenho ainda uma casa para... Já estou a pagar prestações, quero viver lá pelo menos um dia. Isso é do mundo. Que a nossa graça esteja em Cristo. Para a sua honra, para a sua glória. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Que Cristo seja a razão da nossa alegria e a razão da nossa vida também. Que a sua vida seja esperada por cada um de nós, como a prioridade máxima das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou e a cruz hoje é vazia, porque Ele não está entre os mortos, como disse o anjo, já ressuscitou. Ajuda-nos a viver isso e a cantar com toda a alegria, porque adoramos o Senhor vivo, para a tua honra e glória. Amém. Amados, vamos terminar o nosso culto. Ontem vi na cruz. Vamos ficar até. E assim vamos. Louvado esse Senhor maravilhoso.